Obrigada para você, seu Luiz, dona Sandra. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E só esclarecendo a brincadeirinha quando eu disse que tenho pressa sim, né? Para terminar, né? Não é pressa para ir embora, é pressa realmente para terminar, para sentir, ai, a mensagem já foi dada. Então, agora, amanhã novamente, né? Brincadeira à parte, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o tratamento na casa espírita, tratamento espiritual. Que eu não sei o quanto vocês compreenderam quando viram a informação, né? O título. Na CEIU, houve gente que pensou que era um dia de tratamento para todo mundo. Ah, vai ser dia de tratamento? A gente pode vir? Não, não é isso, né? A gente vai mostrar para vocês como funciona, o porquê do tratamento e como funciona. Alguém de vocês já sabe como funciona um tratamento? Em que situação eu busco um tratamento na casa espírita? Alguém de vocês já fez tratamento aqui, pelo menos? Ou em alguma outra casa também? Porque assim, Cal já fez, então, em princípio parece que só um, tá? Também. 3, 4, agora apareceu mais, tá. Ok, assim, pode não ter sido, alguns de vocês não fizeram na nossa casa, e aqui ou Blumenau. Vou esclarecer qual é a extensão daqui para Blumenau, no momento adequado, né? Porque Blumenau, o que oferece aqui, lá que aqui não tem, e que na verdade tem, enfim, eu vou esclarecer isso no final. Mas alguns de vocês, de repente, fez em alguma outra casa, então vocês vão sentir a diferença no processo, tá? Mas a base é para ser a mesma. E a base foi a maior dificuldade que eu encontrei para colocar. É uma palestra que eu vou dar diferente para vocês. Vocês que já me ouviram outras vezes aqui sabem que não é a minha didática não é essa. Na verdade, eu apanho um pouquinho com essa didática. Eu preciso, como emocional que sou, eu preciso olhar. Eu preciso falar e olhar. Eu preciso desenvolver o meu diálogo na referência de um título. Aqui não. Aqui é um tema que a gente precisa trabalhar mais a parte teórica. Então, essa não é muito a minha didática. Então, eu apanhei bastante para colocar isso no PowerPoint. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que foi. Né? Na verdade, assim, eu sou estreante ainda. Eu não costumo, não tenho esse hábito, essa performance aqui. Tá? Tem gente que se dá super bem. Mas eu vou colocar para vocês como é que eu desenvolvi esse assunto para chegar no momento de colocar para vocês o processo. E o porquê se procura, em que momentos a gente procura uma casa espírita, e qual é a importância. Tudo isso vai ficar, conforme eu for iniciar, vai ficar bem claro para vocês a importância e o porquê de um tratamento. Tá? A importância do espiritismo, a importância da busca do tratamento, como funciona todo o processo, isso é a intenção mais para o final. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa falar do espiritismo. O que é o espiritismo? E eu fui buscar a descrição mais coerente dentro do livro, das obras básicas, que tem um livro que ele é fininho, né? As obras básicas de Allan Kardec, que ele é fininho, que explica o que é o espiritismo. Né? Que deveria ser a primeira obra que se lê quando quer se adentrar ao espiritismo, quando se busca o espiritismo. E não como eu, que quando busquei o espiritismo, há tantos anos atrás, quando eu busquei o espiritismo, eu fui porque eu estava com problemas materiais, eu gastava mais do que ganhava, né? Então eu estava afundada em dívidas. E aí, quando uma amiga minha disse para mim que ela tinha problemas espirituais, e ela disse para mim que ela ia buscar ajuda num centro espírita, eu disse, eu quero também, eu também estou precisando. Mas a minha visão ignorante na época é que eu ia procurar um centro espírita, que eu acho que é a visão comum que a gente tem aí fora, e que as pessoas acham da gente ainda, né? Que você vai no centro espírita e lá você vai... Essa era a minha visão. Lá eles vão fazer um trabalho, né? Para resolver os meus problemas. Nossa, que fácil, né, gente? Ai, como seria bom se fosse assim, né?
Lá as pessoas fazem um trabalho lá e resolvem meu problema financeiro ainda, né? Meus problemas materiais, né? Pois então, doce ilusão foi a minha, porque quando eu adentrei a casa espírita eu vi que não era nada disso, que o negócio tinha que ser comigo mesmo. Mas aí é que está a maravilha do espiritismo, este esclarecimento, essa busca. Eu me apaixonei pelo espiritismo, justamente pelos conceitos que a gente vai ver agora. Por quê? Porque ela nos mostra, o espiritismo nos mostra o porquê do porquê, do porquê, do porquê. Do porquê existimos, do porquê sofremos, do porquê nos sentimos felizes, todos os porquês. Então, para mim, esse é o máximo. Essa doutrina, para mim, acho que não tem. Eu preciso ser apresentada a algo que substitua, porque até então, não. Ela é esclarecedora. Ela te mostra o porquê dos porquês. Então, o espiritismo é uma doutrina religiosa, de cunho filosófico e científico, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano, através das reencarnações. E eu coloquei ali uma das obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, que é onde os espíritos, através de Allan Kardec, que não era espírita, espiritismo e espírita foram termos que vieram após a codificação, que vieram após os espíritos, através de pesquisas, né, até pelo lado céptico de Allan Kardec, de buscar, de querer entender o que era aquilo, depois o que estava acontecendo, aquelas manifestações, aqueles médiuns falando, aquelas mesas batendo e tal. Então ele queria entender como é que era isso, como é que algo inanimado pode se comunicar. Né? E ele foi investigar. Então o termo espiritismo ou espírita advém de espíritos, da comunicação que houve, das informações que os espíritos trouxeram. Então, a codificação ou as informações que os espíritos trouxeram foram colocadas em obras, né, através de Allan Kardec, que são o nosso direcionamento hoje. Que é através delas que a gente tem o conhecimento da doutrina espírita e que a gente coloca em prática os ensinamentos. E daí, claro, hoje, as comunicações, né, que estão vindo, que vocês já obtiveram aqui, a gente obtém lá, as casas espíritas têm, ou seja, porque casa espírita lida com espíritos, traz as informações dos espíritos. Né? Então, eu coloquei aqui uma das obras básicas, só para ilustrar, para não ficar... a figurinha ficou quase perdida lá. Só para não ficar tão só na escrita. Então, a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto, que é a ciência. Como explicar este conhecimento? Ele explica através da ciência, da filosofia e religião. O que significa? É a base, né? É o tripé que a gente chama. O que é a ciência? O que a ciência explica o espiritismo? Ela é ciência que estuda à luz da razão e de pesquisas específicas os fenômenos mediúnicos, isto é, os fenômenos provocados pelos espíritos e que são fatos naturais. Não existe o sobrenatural, que muitos de nós falam do sobrenatural, né? Não existe o sobrenatural. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos que possam parecer, têm explicação científica. Sintetizando, ou seja, Kardec afirma que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. Quem são? De nós. No momento, nós não estamos espíritos, nós estamos corpo físico, mas o nosso espírito está habitando este corpo, esta matéria, no momento. Então, o destino de nós, da nossa alma, de nós encarnados, de nós desencarnados. Tá? Então, é do nosso destino que ela trata, que ela pesquisa e que ela explica, e de suas relações com o mundo corpóreo. Né? E por que ela é filosofia também? Por que a doutrina espírita, ou o espiritismo, é filosofia também? Porque dá uma coerente e exata interpretação da vida. Toda filosofia gera uma ética. Sua força está na filosofia, ou seja, a ética, a força dela está na filosofia. O que mantém a força da ética, que isso é certo e esse é o caminho, está na filosofia, no apelo que dirige à razão.
entender o porquê. Né? Tem lógica, ou seja, a razão e o bom senso. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que advêm das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, nós encarnados e os desencarnados. E por que a religião? Porque ele tem por fim a transformação moral do homem. Afinal, essa é a proposta de estarmos aqui, a evolução. Né? E precisamos dessa evolução moral, intelectual, espiritual, ou seja, principalmente a moral, advinda da religião, é essa crença em Deus ou num ser maior, no universo, Deus Pai, Deus, enfim, nessa força maior que nos rege, que nos criou, que faz com que a gente tenha essa força, essa fé, que faz com que a gente faça a transformação. Retomando os ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. É através da religião que a gente vai compreender isso. Se não houver a maioria de nós, se não houver a religião para nos cobrar isso, para nos direcionar, para manter a gente em rédea curta, a gente descamba. A gente vai errar mais. Então é ela que nos cobra esse sentimento de moral. Eu diria que é até meio psíquico da gente. É meio psicológico eu precisar de algo que me cobre, que me puxe. Por que eu não posso estar em casa e seguir os preceitos de Jesus? Por que eu não posso andar no mundo e seguir os preceitos de Jesus? Por que eu tenho que vir a uma casa espírita, a uma igreja católica, a um templo evangélico, de qualquer a natureza que for, que a gente tem vários segmentos evangélicos, por que eu preciso ir lá para me ater dentro de uma moral? Por quê? Mas a maioria de nós não é assim? Não precisa disso? Ser lembrado constantemente? Senão a gente se perde? A gente esquece que está no mundo com um propósito? E a gente deixa o homem velho ou as existências anteriores, os vícios das existências anteriores tomarem conta da gente? E a gente descamba e erra novamente. Vamos voltar novamente, temos mais dívidas aí na bagagem, temos mais erros aí na bagagem, temos que voltar para consertar mais. Então a gente precisa de um templo, de uma igreja, de uma casa espírita para nos cobrar. Para mostrar, opa, espera aí, você precisa andar na linha. Né? A gente precisa que outro venha aqui e diga para a gente que está aí sentado, olha, a gente precisa agir assim. Né? Então, segundo Emmanuel, a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sublime sobre o qual a doutrina do Espiritismo assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor, que é o amor universal, que é a irmandade, que é a nossa evolução, que é chegarmos ao aperfeiçoamento do espírito. O Espiritismo pode, então, ser simbolizado como um triângulo de forças espirituais, em que a ciência e a filosofia vinculam à Terra o triângulo, constituindo-se um campo nobre de investigações humanas, visando o aperfeiçoamento da humanidade. A religião é o ângulo divino que liga ao céu, edificando e iluminando os nossos sentimentos. Sem isso, a gente fica perdido. Sem isso, a gente não tem rumo. O Espiritismo, então, tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões. Que verdades são essas? Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Né? E seu objetivo, não é isso tudo que a gente aqui, que todas as igrejas pregam, todas as religiões, não as igrejas, as religiões pregam, Deus e a alma. A imortalidade também. Por quê? Porque mesmo através da reencarnação, através da ressurreição, é pregado a imortalidade da alma. Que vamos despertar. A gente tem muitos casos desses em mesa mediúnica. A gente ainda teve um desse agora, né, Dona Sandra, no domingo passado.
A dona Sandra é uma das médiums que vai à mesa mediúnica, né? Dona Sandra, a Gisela. A dona Sandra, de vez em quando, está lá, sonolenta. Ai, hoje eu não queria nem vir, estava com muito sono. Dona Sandra, não é, aos domingos, né? Dona Sandra, não é seu. Ai, mas eu não queria me sentir assim, eu precisava dormir. Dona Sandra, isso não é seu. Nesse domingo foi a Gisela, né? Nós estávamos no estudo. Cada 15 dias a gente tem o estudo do livro dos médiuns lá, né? E daí a mediúnica começa às 7 horas, às 19. E antes disso, a gente tem uns 40, 45 minutos de estudo do livro dos médiuns, dirigido pelo Alexandre. A cada 15 dias, e a gente teve domingo agora. E daí a gente lá sentado, ouvindo, estudando com o Alexandre, e a Gisela sentada um pouquinho mais à frente, e a Gisela lá. A Kátia olhou para mim, me cutucou, a Kátia Freire me cutucou. Ou seja, vamos para a mediúnica, né? Ainda não, eu disse, ainda não está na hora, porque a espiritualidade tem o tempo, né? Que é o tempo de início lá, eles também têm os preparos deles. Mas a Gisela estava caindo, daí de repente ela levantou de novo a cabeça que estava caindo, daí eu olhei para ela e disse, você está com sono? Eu disse para ela. Daí ela disse, até tentei dormir. Eu disse, então não é seu, é do espírito, né? Aí ela fez assim para mim. E fomos para a mediúnica no horário adequado, no horário, né, que a gente, disciplinado, como a gente faz lá. E de repente aí o espírito que veio era um espírito que estava, um espírito evangélico, era uma senhora, eu não lembro bem, que estava dormindo o sono da ressurreição, esperando a volta de Cristo. E aí não querem que acorde. Não me acorde. Lá na igreja me disseram que a gente vai dormir até ele voltar, até Jesus voltar. E alguns a gente, até agora aqueles que não fui eu que conversei, mas até agora aqueles que eu conversei, deu para mostrar que, espera aí, não há ressurreição não. É a reencarnação mesmo, você está vivo, vamos lá, chega de dormir, vamos ao trabalho, e funciona. Né? Claro que a gente sente se dá já para falar isso ou não. Mas esse também foi falado. Então nós temos muitos espíritos que vêm lá, dormindo o sono à espera da ressurreição. Né? Assim como estão equivocados na espera da ressurreição, nós também, como espíritas, vamos nos equivocar. Inclusive, a gente não pode julgar eles, né? Que acreditam na ressurreição. Nós tivemos, inclusive, nesse domingo também, um espírito que... Essa senhora foi eu que conversei, e ela se dizia muito arrependida, estava bem consciente do desencarne. Ela foi espírita, mas estava muito consciente e muito triste do tempo perdido em aplicar os conhecimentos que ela obteve na casa espírita. Do tempo perdido em evoluir o espírito dela. Do tempo perdido na caminhada. E agora eu vou ter que recomeçar tudo de novo. E só para saber... A gente já sabe, e provavelmente alguns de vocês também, o grau de dificuldade que está para os espíritos poderem reencarnar. Por quê? Porque nós não queremos mais filhos. Os casais hoje querem um filho no máximo, 2, e muitos não querem. Estão mais preocupados. Nós estamos numa época, numa fase da vida em que estamos mais preocupados em nos realizar profissionalmente. Em busca do sucesso profissional. Filhos incomodam, filhos dão muito trabalho. Né? E eu confesso que eu sou uma dessas culpadas, eu já tive os meus, a força, mas já tive os meus, né? Mas eu sou uma dessas culpadas e é uma das coisas que eu preciso começar a trabalhar na minha mente como espírito e espírita, conhecedora da doutrina espírita. Eu tenho 2 filhos, minha filha mais velha tem 35 anos e meu filho mais novo tem 23. E eu até hoje digo para eles, hoje já começa a pesar um pouquinho o grau da responsabilidade, que eu não quero netos, que por mim eles não precisam ter. Aí eu estou contribuindo para o grau de dificuldade. Vai chegar o momento em que eu vou estar lá e vou querer voltar novamente, e aí eu não vou ter oportunidade. Aí eu vou chorar, poxa, por que eu preguei tanto isso? Né? Então, eu preciso, essa é uma das situações mais urgentes para mim, que eu tenho me dado conta nos últimos tempos agora, de que eu preciso mudar esse diálogo e essa visão de ver o mundo. Que a minha filha mais velha não pode ter mais filhos, ela teve câncer, teve leucemia, fez transplante, ela não pode mais ter filhos. Né? Não é pelo transplante, é pelas quimioterapias que ela fez.
né? Então, ela não pode ter mais filhos, mas pode adotar. Que provavelmente, numa dessas, serão filhos dela de outra existência que hoje vem para, de alguma forma, serão aproveitadas as oportunidades. Mas o meu filho ainda pode. Então, eu estou tirando, quando eu estou pregando, eu estou fazendo a cabeça deles, dificultando eles a pensarem espontaneamente e sentirem o desejo espontâneo. Então, eu estou contribuindo para um mal, sim, né? Então, o objetivo é provar para aqueles que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela suporta depois da morte as consequências do bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Tudo que a gente vem falando até então, a gente vai compreender quando a gente falar de tratamento, quando a gente falar de procurar uma casa espírita para um tratamento espiritual. E aqui eu extraí do livro que é o Espiritismo, umas máximas de ensinamentos dos espíritos, que também faz a gente pensar no final da nossa conversa de hoje. 3 máximas eu coloquei aqui. Uma delas é: o objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é necessário procurar senão o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, ou seja, nos fenômenos. Muitos de nós vamos à casa espírita em busca de fenômeno, né? Muitos de nós. E eu confesso que eu também gosto muito do fenômeno, quando acontece. Quando vem o irmão Roger, quando vem algum espírito, quando algum espírito se manifesta, quando vem o preto velho lá com aquela risadinha dele gostosa, puxando a orelha da gente, falando para a gente, também, ao mesmo tempo que ele puxa a orelha, que ele dá os tapinhas, mas ele também dá o carinho, ele também dá um recadinho de força, né, de boa vontade. Mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. Ou seja, nós precisamos aprender, nós precisamos ter o conhecimento que os espíritos nos deixaram, nós precisamos desenvolver o nosso intelecto. Eles não querem de nós uma fé cega, eles não querem de nós fanatismo. Com isso, nós não vamos caminhar, nós não vamos evoluir. Nós precisamos do conhecimento, desenvolver o nosso intelecto através do conhecimento, para que a gente possa aplicar para a nossa melhoria. Sem esse conhecimento, nós vamos continuar na mesma. Vamos continuar errando e tendo uma fé de que Deus perdoa tudo. Sim, Ele perdoa. Mas a gente precisa consertar os erros que a gente comete. Porque senão seria muito fácil, né? Posso continuar errando porque eu vou ser perdoada mesmo? Que aprimoramento é esse? Que evolução é essa? Que grau de perfeição é esse para nós como espíritos no final? O egoísmo, esse é muito importante, tá? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, da qual é necessário cada dia arrancar algum pé, e que tem como antídoto a caridade e a humildade. Coisas que a maioria de nós ainda não sabe o que é isso. E caridade, gente, aqui a gente não está falando da caridade de dar uma cesta básica. A gente não está falando da caridade, é válida com certeza e muito válida. Mas a maior caridade, segundo os espíritos, é a caridade moral. A caridade material, ela é muito fácil de a gente fazer. É muito fácil no semáforo eu dar uma gorjeta. É muito fácil eu dar uma cesta básica. Mesmo que seja tirando daquele pouquinho que eu tenho. É fácil. A maior da caridade, a mais difícil de fazer é a caridade moral. É eu não julgar, é eu não falar mal do outro, é eu não ser... Todos os vícios que nós temos ali. Todos esses vícios, elas são contrárias à caridade moral. Eu devia ter colocado lá, caridade moral. A caridade moral é a que mais é difícil a gente fazer, a gente ter. Portanto, sabedores que somos da pluralidade das existências, ou seja, das várias vezes que a gente pode voltar, que nos é permitido voltar para nos melhorarmos, através da reencarnação, e que fomos criados simples e ignorantes no decorrer de nossas diversas existências, tentando fazer o certo, erramos muito também.
Com isso, fomos contraindo dívidas com os outros e com o universo. Essas são as palavras minhas aí, tá, gente? Antes eu copiei tudo. Dívidas essas que acabam tornando-se vícios ou doenças da alma, citadas anteriormente. Aqui lágrimas, aqui já é bem condizente, antes foi mais ilustrativo. Aqui lágrimas para o nosso dia a dia, para as dores, para as aflições, para as frustrações, porque elas dependem do nosso comportamento, elas são advindas do nosso comportamento, e depois, quando eu não consigo resolver, a somatização no corpo físico. Também sabemos que o Pai, Deus, nós chamamos o Pai maior, né? Deus, a divindade, força maior, como queiram chamar, que nos criou em sua misericórdia, não nos abandona, e tem como uma das regras básicas para o nosso aprimoramento a caridade, que é exercida por aqueles que vão se melhorando primeiro, através da ajuda do próximo. Uma das formas de recebermos ajuda é a fundação de casas espíritas, onde se reúnem pessoas que já despertaram para a vida futura e, ao mesmo tempo, que vão se aprimorando, vão prestando auxílio àqueles que ainda são mais necessitados. Quando eu falo ali, uma das formas de receber que é exercida por aqueles, a caridade que é exercida por aqueles que vão se melhorando primeiro, eu estou falando dos trabalhadores das casas espíritas, agora mais especificamente das casas espíritas, que é o tema hoje, mas de vários outros lugares onde prestam ajuda, socorro às pessoas necessitadas de várias formas, né? Quando a gente fala aqui, então, dessas pessoas, são aquelas pessoas como nós que estamos, nós, eu, Dona Sandra, seu Luiz, aquelas pessoas que estão à frente já de um trabalho, que fundaram a casa espírita ou dão seguimento aos trabalhos de uma casa espírita, que acontece o quê? Já conhecemos um pouco da doutrina, já estamos no dia a dia colocando em prática, chegamos a um ponto onde nós já temos um grau de moral, porque nós nos cobramos esse aperfeiçoamento através do conhecimento da doutrina espírita, através do conhecimento dos espíritos, através dos estudos. Então já temos um grau de conhecimento, não sabemos tudo, não vamos saber tudo em uma encarnação, tá? Mas já sabemos o suficiente e nos cobramos, melhoramos o suficiente para estarmos aqui passando informação para vocês, passando orientações a vocês e recebendo vocês, eu quero dizer, aqueles que procuram a casa em busca de auxílio. Temos, a partir de então, uma equipe preparada para receber e atender aqueles que procuram para um tratamento. Para que um tratamento? Para aqueles que procuram a casa espírita com suas aflições. Sejam aflições, sejam problemas ou dificuldades. Eu não gosto muito da palavra, do termo problema. Porque problema, na minha mente, problema remete a não ter solução. Então, eu gosto muito. Eu trabalho com terapia, eu faço coaching pessoal, né? Tanto no Inato, que é a empresa onde eu trabalho, com uma ferramenta do José Fernando, ou Zé Araújo, que também nós prestamos um trabalho aqui na CEIU, aqui na CEAN, no CEIU também, através do SOS Emocional, que é uma ferramenta, um conhecimento que é dele, do trabalho, da vida profissional dele, mas que a gente, alguns anos atrás, uns 10 anos, eu já creio agora, atrás, a gente pediu, nós tínhamos uma turma no SOS, pessoas que vieram para o tratamento na casa espírita, principalmente quando foi fundado o SOS Emocional, que na época era SOS Depressão. Foi fundado porque nós tínhamos uma procura, naquela ocasião, naquele ano, nós tínhamos, se eu não me engano, eu vou mentir agora para vocês, de 3 a 5 pessoas do CAPS de Blumenau, tá? Que faziam tratamento no CAPS e procuraram a casa espírita para uma ajuda espiritual, ajuda alternativa também. E nós tínhamos o quê como tratamento? O passe, a palestra, né, a água fluidificada, mas a gente via que havia uma necessidade maior. Havia uma necessidade de conversar com essas pessoas. Havia uma necessidade de orientar essas pessoas, de ouvir mais próximo essa pessoa, de ouvir, sentar e conversar com ela, deixar ela desabafar. E havia também algumas pessoas que não era só isso, elas só precisavam se conhecer. Se elas se conhecessem, elas compreenderiam
o que estava acontecendo com elas e poderiam, a partir de então, iniciar uma reforma. Como diz o Zé, que vocês já devem ter ouvido aqui em alguma outra ocasião, não se reforma uma casa sem conhecer os cômodos. Assim é conosco. Eu não posso fazer uma reforma em mim, a tão falada reforma íntima, que a gente na doutrina espírita fala muito, se eu não conheço quais são os meus defeitos. E muitos de nós passam no mundo batido. Eu sou assim, sempre fui assim, vou morrer assim, você me aceita se quiser. Não é assim? Quantos de vocês já não ouviram isso? Não é. Agora, a gente conhecendo a doutrina espírita, a gente sabe que não é. Que não é esse o propósito de estar aqui. A gente está aqui para evoluir e melhorar sempre. E não podemos perder a oportunidade, igual essa irmã, para não acontecer conosco, igual essa irmã, esse espírito que ao chegar no plano espiritual, triste, porque percebeu, ao despertar, percebeu o quanto havia perdido de tempo em aplicar o conhecimento, em fazer mais, né? Então, nós precisamos conhecer os cômodos para fazer a nossa tão falada reforma. Para isso, nós pedimos a ele o conhecimento e ele permitiu que a gente enxugasse o conhecimento e trouxesse para o SOS Depressão na época, que mais tarde tornou-se SOS Emocional. Aquelas pessoas que estavam ali no SOS Depressão eram de outras religiões. E elas não precisaram ser adeptas da doutrina espírita. Vocês já viram algum espírita sair por aí pregando e chamando para vir para casa? Não. As pessoas vêm por conta própria, vêm porque vêm conhecer. Um amigo me convidou. Ok, te convidou, vamos lá. Mas ele foi insistente. Ok, é o máximo. Você vem e você fica se gosta. Se encontra, se sente afinidade. Se não, você vai. Mas todos precisamos de uma religião, lembram? Todos precisamos. E aí as pessoas ficaram bem, se compreenderam, através deste conhecimento que é aplicado no SS Emocional, e se melhoraram e voltaram para suas vidas. Continuando com os passes e as palestras, continuaram suas vidas. Nós estamos, eu creio que agora, vou mentir também, mas eu creio que agora nós estamos, não guardo assim de memória, mas devemos estar no 10º ou 11º ano de SOS Emocional, e assim a gente continua aplicando esse conhecimento para a reforma e para a ajuda das pessoas. Mas precisamos nos conhecer para nos melhorar. E quando a gente fala, então, de tratamento na casa espírita, nós precisamos ter uma equipe preparada, com conhecimento e moral. Não significa que já somos perfeitos, gente. Nós estamos ainda em aprimoramento, mas estamos já numa fase de melhoramento e de despertamento para nós mesmos do que é certo e do que é errado e da cobrança interior de cada um, que nós podemos sim, já temos moral sim, para te ouvir, respeitar, porque tem uma ética, tem sigilo naquilo que você traz para mim, seja o que for, sem preconceito, não o preconceito, preconceitos, para eu chegar lá e te afirmar, olha, isso está errado, isso está certo. Não. Eu estou lá para te ouvir, nós temos uma equipe na nossa casa, temos os dias que a gente atende, que nós temos pré-agendado. Por que pré-agendado? Tem casas espíritas que tem lá, todo dia atende conversa fraterna, ok. Na nossa casa, nós não temos condições ainda de fazer isso, porque a maioria de nós trabalha no dia a dia. A maioria de nós ainda tem compromissos, como é que a gente chama? De bater cartão, de chegar na empresa, de horário comercial, outro termo que queiram dizer, mas eu preciso estar 8 horas ou cumprir o meu horário na empresa e depois eu estou livre, ou seja, eu preciso ir em busca. Nós lá, a maioria de nós ainda precisa de ir em busca do ganha-pão. E no tempo que a gente tem de sobra, ou que de repente até alguns poderiam estar descansando, não estou incluindo a mim não, tá? Eu tenho mais tempo, eu poderia estar me dedicando mais tempo, né? Mas a maioria das pessoas lá são trabalhadores ainda. Então, o tempo que eles têm, que poderiam estar em casa, descansando, cuidando de suas famílias, eles dedicam. Aquele dia e aquele horário, nós temos uma escala, né, uma agenda. Naquele dia e naquele horário é de fulano. É ele que vai lá para atender as pessoas que estão agendadas naquele horário. Aí, se eu não posso naquele meu dia, nós temos toda uma equipe, a gente vai trocando. Você pode me substituir? E depois eu faço para você, e assim a gente faz. Mas é assim que funciona. Então, a gente
ser paciente, não ter preconceitos ou julgamentos, ou seja, o problema que você tiver ou a dificuldade que você tiver, não importa qual seja, não importa. Mas eu não posso ir lá falar isso, o que eles vão pensar de mim? Eu matei, eu até hoje não ouvi nada, não ouvi isso, né? Mas se foi isso, eu preciso ter a ética de saber o que fazer com essa informação. Tá? Então, não importa, e não te julgar, não importa o seu problema ou a sua dificuldade, pode levar, porque a equipe que está preparada para isso, ela não pode julgar, não pode ter pontos de vista neste momento. A conversa é baseada nos ensinamentos dos Espíritos. As orientações que eu vou te passar são baseadas nas orientações dos Espíritos. E vocês não têm ideia do quanto a gente, mesmo quem não é médium como eu, o quanto a gente é orientado, o quanto a gente é intuído do que dizer, do que perguntar. Para buscar a causa, porque às vezes estou aqui por uma coisa e é outra. O que eu tenho, a causa que eu estou te trazendo, o efeito que eu estou te trazendo aqui para a conversa fraterna, a causa que eu nem sei ainda qual é. E a gente é intuído a buscar a causa. Pergunta isso. Olha, é tão nítido para a gente. Pergunta isso. Do nada, assim. Eu mesmo fico assim, fico encantada com isso, né? Do nada. Pergunta isso. De onde eu tirei isso? Eu não tirei. Eu fui intuída. Foi soprado no meu ouvido pelos espíritos que estão ali acompanhando a conversa. E aí você busca, você vasculha e de repente está aqui, ó. A causa é essa. Ok. Então, aí também o procedimento, fazer uma ficha, que é um cadastro, né, com as informações do paciente, né? Também temos nós temos dois tipos de tratamento espiritual. Aquele que os seus problemas ou as suas dificuldades não requer a maca, não requer um tratamento que nós temos lá na segunda-feira, requer um tratamento de reequilíbrio, de compreensão, de troca de energia, de amadurecimento, que será orientado nessa conversa, mas que um dos remédios, são 3 remédios básicos que a gente passa. Um dos remédios básicos, aí nós temos o 4º, que é a terapia. Se houver necessidade de acompanhamento terapêutico, junto com a palestra, o passe e a água fluidificada, a gente faz acompanhamento terapêutico. Então, mas o básico e primordial é palestra, passe e água fluidificada, depois das orientações. Porque a palestra é o principal, a gente já estou adiantando. A palestra é o principal remédio, porque é através da palestra que você vai aprender a se orientar, a entender o que tem por trás. Ali é onde você vai se esclarecer, ali é onde você começa a conhecer a sua casa, a sua habitação, os seus cômodos. E é na palestra que muita gente, que isso é importante, eu não posso esquecer de falar, quando nós estamos sentados aqui, mesmo não estando em tratamento, quando vocês chegam, tanto para um SOS, para um estudo de outro livro, ou para a palestra, é legal chegar um pouquinho antes. Eu sei que a vida da gente é atribulada e às vezes a gente não consegue chegar antes. Chega em cima da hora, às vezes chega atrasada. É louvável. Venha, não importa. Tem gente que às vezes chega quando está terminando. Eu não vou entrar mais. Entra. Entra porque de repente naquele dia é feito um grande trabalho. Mas se você conseguir chegar antes, 5, 10 minutinhos antes, chegue. Chegue, sente e não fique de papo com o outro. Gente, eu não sei vocês aqui, gente, mas a gente tem tanto disso lá na CEIU. A gente tem tanto, a gente pede tanto. Volta e meia, a Anice não gosta de ir à frente porque eles acham que a Anice é ruim, que a Anice é chata, coitada, né? A Anice, às vezes ela vem para mim, eu não quero, e ela diz, vai lá, tu, que esse teu jeitinho. A gente um vai jogando para o outro, né? Aí a gente pega o microfone, porque daí é um povo maior, né? Um ambiente maior. Pessoal, olha só, vamos fazer silêncio, porque é um bum, gente, tem mais a musiquinha tocando. E é uma barulheira de conversa, e se vira para trás, é um encontro de fofoca. Creio que dá boa, não vou falar porque eu não sei o que estão se conversando, mas é um zum tão alto, que a gente passa lá por trás e a gente às vezes fica meio até tonto.
chega a causar, às vezes, na gente um tipo de irritação. E a gente precisa, não, calma, pera. Nós estamos dentro da casa espírita, que é isso? Mas chega, gente, chega. Este momento não é para vocês ficarem conversando entre si. Vamos conversar lá fora, converse depois, converse antes desse momento. Vamos conversar em outro momento. Aqui, dedique esse tempo a você. Não permita que o outro fique de bochicho contigo. Por quê? Porque neste momento que você chega antes, tem uma equipe espiritual que faz a tua preparação para o passe. O que é essa preparação? O passe depois vai ser o complemento. Ele vai investigar o que você... Junto com o nosso anjo da guarda, que está ali do nosso lado, quantas vezes vocês já sentiram um arrepio ali? Uma vontade de chorar, mas é uma sensação gostosa. Um parente, um amigo seu, amigo, que de repente não é nem dessa existência, nem dessa encarnação. Mas naquele momento está em teu socorro ou está só te visitando, matando saudades, e a gente sente aquela emoção e não sabe explicar. Ou mesmo aquele momento onde eu estou com uma dificuldade, um problema terrível, que eu não encontro. Às vezes não é terrível, mas para mim eu não encontro a saída. Eu estou num tumulto aqui que eu não encontro a solução. Naquele momento, os espíritos, juntamente teu anjo da guarda, vai dizer, chega lá e fala para a equipe espiritual. Vê se você consegue ajudar o meu querido aqui hoje, o meu protegido hoje. Ele está com esse problema e eu não estou conseguindo intuir ele lá fora. Não estou conseguindo mostrar para ele o caminho. Não estou conseguindo a atenção dele, porque a minha cabeça está... Eu estou em outra vibração, porque a minha cabeça está uma loucura aqui com aquele problema. E aí você senta aqui, juntamente com o teu anjo da guarda, com o teu protetor, a equipe espiritual vai lá e vai ver o que ela pode te ajudar. Como está aberta a tua mente naquele momento, para através do palestrante, através das palavras do palestrante, te tocar e você despertar e encontrar a solução. Seja, calma, fé, eu tenho que ter fé, eu vou ter fé. Hoje eu não quero mais saber do problema, vou me entregar, vou confiar em Deus. À noite, às vezes até já lá no passe, ou aqui mesmo, eles já te dão a solução. Mas como nós somos tão nós mesmos, né, tão egocêntricos ainda, a gente sai lá fora e diz assim, ou à noite, ou no outro dia, durante a noite, foi feito todo um trabalho, e no outro dia, encontrei a solução, mas eu sou um gênio mesmo. Por que eu não pensei nisso antes? Ainda quero levar vantagem por aquilo que não fui eu que fiz. Então, tudo isso, esse momento é propício para isso. Então, o tratamento que nós temos, qualquer problema que você tenha, qualquer dificuldade que você tenha, que você não está conseguindo se resolver sozinho, não importa, gente, não importa. Tá? Não estou conseguindo resolver sozinho. Procure ajuda. Marque uma conversa fraterna. Marque aqui. Se for um problema bem maior, que requer ir a Blumenau, vai ser encaminhado. Se não é feito de lá para cá, quanto trabalho, quantas curas a gente tem de pessoas que estão em tratamento à distância. Sempre na segunda-feira, a partir das 19 horas, em torno de 20 a 30 minutos, quando você está em tratamento, né? A gente já tem todas as informações suas lá, seu problema, lugar que você mora, telefone para a gente entrar em contato para ver se está melhorando, mas toda segunda-feira, naquele horário, de entre 19 e 19h30, você deve, onde você está, parar, se de preferência estiver em casa, deitar na cama, fazer o evangelho, orar e deitar na cama e tentar relaxar. Naquele momento, a equipe espiritual, a equipe encarnada lá na CIU está fazendo oração em prol de você. E a equipe espiritual vai até lá dar o passe em você. Nós temos casos e casos de cura, de melhoramento, inclusive o mais recente, que eu lembro agora, eu não acompanho dentro da sala de passe, dentro do tratamento, eu acompanho o pessoal de segunda-feira, eu acompanho aqueles que precisam de acompanhamento de terapia. Então, se além do passe precisa de terapia, entro eu e mais outras psicólogas lá, né? Mas entro eu. Então, eu não acompanho lá dentro. Mas um dos casos é esse, gente. Um rapaz que se envenenou, se intoxicou comendo sashimi, peixe cru.
Eu não vou explicar para vocês agora essa questão do envenenamento, como foi, como não foi, mas que é um risco muito grande, né? Vocês vão pesquisar, vocês vão entender o porquê, algas infectadas, enfim, tá? Uma bactéria, e ele estava mesmo desenganado, tá? E aí, através dos... Ele é, acho que de Curitiba, de Curitiba não, do Paraná, de algum lugar no Paraná. E aí, o Zé trouxe o nome dele para a CEIU, né? E foi colocado em tratamento à distância. Toda segunda... A fé conta muito, tá? Toda segunda-feira ele está lá, deitado, esperando o seu tratamento, como se estivesse vindo na CEIU, tá? E toda segunda-feira ele manda dizer, pela mãe, que ele está melhorando, que ele tem fé, e o melhoramento dele tem se dado através, eu não sei qual o último relato, tá? Mas que ele tem melhorado, principalmente por causa dos passes, por causa do tratamento à distância. Há situações, pessoal, que a gente precisa procurar um médico. Há doenças que a gente precisa procurar a medicina terrena. Se fosse tudo problema espiritual, não precisava ter médicos. Não precisava ter a medicina terrena. O nosso problema hoje com a medicina terrena é que nós temos o mau comprometimento, maus profissionais, por causa da indústria farmacêutica. Infelizmente, a ganância está falando mais alto. Então, hoje nós temos essa problemática de, às vezes, eu não ter um problema, e eles não ter uma doença, e eles tornam uma doença. Estou com uma situação e eles acabam tornando uma doença, acabam me tornando doente por causa da medicação. Mas, independente disso, que nós não vamos entrar nesse tema, independente disso, a medicina terrena, com os médicos formados pelo dom, pela aptidão, comprometidos com a saúde humana, comprometidos com o ser humano, em fazer bem o seu trabalho, a medicina terrena está para isso. E aquele médico comprometido profissionalmente, comprometido em buscar, em ajudar o ser humano, é muito bem acompanhado pela espiritualidade. Então, há situações que não é para o centro espírita, não é para o tratamento espiritual, não. Mas há casos que, além, mesmo na medicina, mesmo tendo que ser tratado pela medicina, pelas medicações da medicina, precisar, mesmo assim, nós temos casos assim, mesmo assim, faz o tratamento alternativo em paralelo, vem para o tratamento espiritual, e há muitos casos de cura. Nós temos recente, se eu fosse falar de casos, nós temos casos recentes. Todo mundo vai ficar curado? Não. Por que não? Então, para quê? Porque depende muito do meu merecimento. Depende muito, muito mais do meu esforço. Através do meu esforço vem o meu merecimento. Há muitos casos das pessoas que chegam no centro espírita, no nosso inclusive, e querem cura. Já chegam lá dizendo, vocês fazem cirurgia espiritual? Eu quero fazer uma cirurgia espiritual. Por acaso, eu vou ao médico e digo para o médico que eu quero fazer cirurgia? Doutor, eu estou com esse problema, ou eu nem sei qual é o problema que eu tenho, eu não me sinto legal, e eu quero fazer uma cirurgia espiritual. Vocês entenderam a questão de obter conhecimento? É importantíssimo ter conhecimento, para ter discernimento, bom senso naquilo que eu quero. Mas chego lá, vocês não fazem cirurgia espiritual. Quanta cirurgia espiritual nas segundas-feiras acontece na nossa casa? E às vezes até mesmo lá na sala de passe, porque nós temos o tratamento daqueles outros problemas do cotidiano, que eu não consigo resolver, a situação com a família, a situação no emprego, as situações que nos pegam lá fora. Nós temos o tratamento que a gente chama lá de fichinha vermelha, que é após a palestra. Mas é o tratamento. Agora, quando eu tenho casos espirituais graves, psicológicos graves, e até mesmo físicos, aí é para o tratamento de segunda-feira, requer a maca, requer um tempo maior, é outro tratamento. Quantas curas saem dali? Mas não sou eu, não é a equipe encarnada lá que decide se você vai ser curado. A casa espírita não faz milagre, isso vocês precisam compreender, a casa espírita não faz milagre. Mas eu fui numa casa espírita e eu fiquei curado, isso é milagre. Não.
Os espíritos, as pessoas encarnadas, os trabalhadores encarnados que estão ali, não fazem milagres. Eles doam seu tempo, seu magnetismo, sua boa vontade, sua essência ali. Tudo isso, eles doam. Seus fluidos, seus bons fluidos ali, é necessário sim. Mas a cura só vai ser obtida se for permitido pela espiritualidade. Porque é entre eles, entre os espíritos, e você, e eu. Só eles sabem dos meus merecimentos, só eles sabem do meu esforço. Se eu não colocar esforço, se eu não fizer o meu melhoramento, é onde entra a primeira medicação, a palestra. Porque é através da palestra que eu vou começar a compreender por que eu ajo assim. Eu não falei para vocês que eu fui buscar socorro, fui buscar solução, remédio para os meus problemas financeiros? Eu fui, através das palestras, eu ganhei passe, sim. Porque precisava trabalhar o meu mental, precisava trabalhar a minha fé, precisava me dar algo. Precisava me motivar. E precisava também me manter ali dentro. Porque se não me dessem, olha, teu problema não é, a gente não resolve. Eu talvez ia embora e nunca mais ia voltar. Né? Então era uma oportunidade ainda que me deram. Você vai ganhar 10 passes no primeiro tratamento, gente. Primeira semana que eu conheci a casa, ganhei 10 passes de tratamento. Tá? E aí o que acontece? Eu vou me esclarecendo, vou aprendendo através da palestra, e vou me conhecendo e vou entendendo que sou eu que tenho que fazer as mudanças aqui. Quando eu passo a fazer as minhas mudanças, eu estou me esforçando, eu estou me melhorando, eu estou adquirindo créditos. E a espiritualidade, através do meu protetor, do meu guia espiritual, começa a ver, olha, está se esforçando, ela está se empenhando, está tentando ser melhor. Vai adquirindo merecimentos. Se não houver esse tal desse merecimento, gente, dificilmente eles vão conseguir mexer no meu problema. Fico meio que... Ganho passe, vou ganhando passe, mas fica por minha conta. Então, é muito importante que a gente faça o melhoramento. Vem a água fluidificada, a palestra, o passe para mudar as nossas energias, através do magnetismo, tá? E vem também a água fluidificada. Os medicamentos estão colocados dentro da água fluidificada. Se você leva água fluidificada para casa, leve cada um a sua garrafinha. Ah, eu levo uma garrafa, 1 litro para todos nós em casa. Não. Leve cada um a sua garrafinha e cada um com o nome. Cada um toma a sua. Se eu estou gripada, lá em casa eu estou gripada, ou eu tenho alguma situação que está me incomodando, a medicação para mim é uma. Ela não vai tomar essa medicação. Ela não vai tomar, eu vou tomar uma medicação para dor de cabeça, mas ela não está com dor de cabeça, por que ela vai tomar? Entendem? Então, cada um vai ter a sua. E os espíritos, a hora que vão fluidificar as águas, eles sabem quem é quem. Quem precisa do quê. Então, cada um leva a sua. Então, nós temos o passe, a palestra como principal, porque é através da palestra que nós fazemos a transformação, que nós fazemos a melhoria e que nós vamos tirando de nós as nossas doenças. É através da palestra que vamos fazendo essa reforma. O passe e a água fluidificada. Muitas curas, gente. Muitas curas. Há aquele que eles não podem mexer, por quê? Porque nesta existência, você pediu para naquele momento, você adquirir aquela doença. Ai, que loucura, né? Eu mesmo muitas vezes penso, meu Deus, que loucura. Não entendo como é que a gente tem que pedir. Entendo, mas ainda não aceito que a gente tem que pedir por uma doença, sim. Quando a gente está no plano espiritual e a gente precisa expurgar algo muito grave que a gente fez, a gente apela para a doença. A doença, para os espíritos, é só uma medicação aqui. Para nós é o fim do mundo, né? Nossa, passar por uma doença, ainda quando a gente se fala de câncer, né? Tem tantas outras doenças horríveis também, mas quando a gente fala de câncer, ninguém merece. Sim, é a melhor medicação. Eu, Bia, estou preparada para em algum momento desta existência ter câncer? Não estou. Não estou. O câncer é o melhor remédio, um dos melhores remédios. Pode ser curado? Sim, nós tivemos vários na nossa casa. Tem outros que não. Por quê? Porque nessa existência você vem para terminar a sua existência com ele, porque é ele que vai expurgar o erro, o grau do erro cometido em alguma outra existência, ou seja, no passado.
Então não adianta, adianta sim, vai te confortar, vai trocar as energias, vai de alguma forma aliviar esse estágio. Mas você não vai ficar curado, porque é necessário. Outros vão ficar curados. Casa espírita, então, gente, não faz milagres. Somos nós que fazemos o nosso milagre. Então, eu acho que eu me adiantei tudo já. Então, após ouvir o paciente, este receberá as orientações, consolações baseadas na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Aqui, eu já falei de tudo isso, então deixa eu mostrar para vocês. Aqui, se alguém ficou meio fosco, se alguém viu o filme Nosso Lar, aqui é André Luiz, recebendo passe na maca. Vocês estão vendo que o espírito que está dando passe nele está tirando, expurgando, tirando, através do magnetismo, as energias deletérias que ainda tem no abdômen dele. Passe também, o de tratamento, ou aquele mesmo que a gente só senta para renovar nossas energias, né, após a palestra, tem o encarnado e sempre um passista, espírito, orientando cada passista, ajudando cada passista encarnado. A figura ficou longe ali. Mas o outro aqui também está vendo. Todos os dois, dá para ver aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? O espírito atrás desse passista e o espírito atrás desse passista. E lá, recebendo o passe. Lembrando que nenhuma casa, centro espírita executa milagres, estes só acontecem mediante esforço e melhoramento de conduta, comportamento, pensamentos. Nossos pensamentos é o nosso maior aliado, assim como também a nossa perdição. Que deixa eu ler aqui, adquire merecimentos e, portanto, conforme mediação e decisão no plano espiritual, acontece a cura da doença. Os trabalhadores da casa espírita são doadores de seu tempo, boa vontade e amor ao próximo, juntamente com seu melhoramento através do esforço empregado, que auxiliam os trabalhadores do plano invisível. E aí, para encerrar, a máxima do livro também, que é o Espiritismo. A crença, a máxima é uma frase de impacto para nós. A crença no Espiritismo não é aproveitável, ou seja, não adianta de nada, senão aquele que se pode dizer, ou seja, para aquele que está empregando este conhecimento, ou seja, vale o melhor hoje que ontem. Ou seja, hoje eu já estou melhor que ontem. Ou seja, eu estou empregando o conhecimento que eu venho aqui adquirir, eu estou empregando no meu dia a dia e fazendo o meu melhoramento. Então, gente, passamos muito da hora, né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido o significado de um tratamento na casa espírita, do porquê, de quando procurar, mas principalmente que o maior e melhor tratamento, e ele só vai acontecer de você obter um resultado desde que você se conheça, de que você saiba o que você precisa melhorar, empregando o seu esforço. E o esforço a gente só vai empregar bem, só vai ser bem empregado a partir do momento que eu me conheço. A partir do momento que eu olho para dentro de mim, olha, eu preciso ser menos egoísta, eu preciso ser menos maledicente, eu preciso ser menos vaidoso, enfim. Aqueles vícios morais que no decorrer das nossas existências nós vamos adquirindo e ainda temos a dificuldade de eliminar. Então, é preciso estarmos atentos ao nosso eu, ao nosso comportamento diário e também aos nossos pensamentos. Muito obrigada.